Boa noite, alunos de português. Mais uma sexta-feira com aprendizagem da língua portuguesa. Nesta aula vamos dar continuação da aula anterior. Agora vamos saber quantos são os verbos, quantos e quais são os verbos mais utilizados na língua portuguesa. Esses verbos são 25 e são ser, o verbo ser, dizer, ter, ir, estar, fazer, haver, poder, ver, dar, saber, vir, querer, parecer, falar, ficar, ouvir, achar, deixar, sair, chegar, passar, pedir, ler, acabar, dos quais estudaremos 9 verbos, que são os que mais se usam na língua portuguesa, em 4 conjugações, no presente, no pretérito imperfeito, no pretérito perfeito e futuro do presente do modo indicativo. Formas nominais. As formas nominais, quando sozinhas, não estão relacionadas com nenhum tempo e modo verbal. Chamam-se nominais porque podem desempenhar funções exercidas por nomes como substantivos, adjetivos e advérbios. As formas nominais são o gerúndio, o particípio e o infinitivo. O gerúndio é usado para indicar uma ação ainda não terminada, bem como prolongamento da ação no tempo. Você está ouvindo o que eu estou falando? Ele está estudando há 2 horas. Pode também assumir a função de um advérbio ou de um adjetivo. Esquecendo suas tarefas, ficou em casa descansando. O particípio. O particípio permite a formação de tempos verbais compostos e transmite a noção da conclusão da ação verbal, ou seja, o estado da ação depois de terminada. Como estava dizendo, que o particípio transmite a noção da conclusão da ação verbal, ou seja, o estado da ação depois de terminada. Quando cheguei, eles já tinham estudado tudo. Este artigo já foi revisado? Pode também assumir a função de um adjetivo. Meu filho é pouco esforçado nos estudos. Eu ando desiludido com essa situação. Existem particípios regulares terminados em ado ou ido e particípios irregulares majoritariamente terminados em to ou so. Exemplo de verbos com particípio regular: estudado, do verbo estudar, crescido, do verbo crescer, dividido, do verbo dividir. Exemplo de verbos com particípio irregular: dito, do verbo dizer, posto, verbo pôr, feito, verbo fazer. Exemplos de verbos com particípios regulares e irregulares: aceitado e aceito, do verbo aceitar, entregado e entregue, do verbo entregar, extinguido e extinto, do verbo extinguir. O infinitivo. O infinitivo se divide em impessoal, não flexionado, e infinitivo pessoal flexionado. O infinitivo impessoal deverá ser usado quando não houver um sujeito definido. Exemplo: meus irmãos gostam de tocar piano. Eles não conseguiram entender o problema apresentado. O infinitivo pessoal deverá ser usado sempre que há um sujeito definido. Exemplo: esta tarefa é para vocês fazerem. É
essencial sabermos isso. Verbos mais usados na língua portuguesa. Os verbos mais utilizados são os verbos ser, dar, saber, ver, ir, ter, estar, vir, vender, que além de poderem ser usados com diversos sentidos, como verbos principais, atuam também como verbos auxiliares, sendo usado em locuções verbais, na forma dos tempos compostos na voz passiva. O substantivo mais usados no português, apesar de não serem as palavras mais usadas, os substantivos apresentam um lugar de destaque na língua portuguesa. Nomeiam seres, lugares, sentimentos, noções e qualidades, entre outros. O substantivo mais usado é a palavra coisa. É uma palavra usada para expressar diversas ideias em diversas situações, com diversos sentidos. Os restantes substantivos mais usados se referem a coisas corriqueiras, como casa, dia, tempo, ano, vez, homem, senhor, senhora, moço, moça, você. São também palavras utilizadas em frases comuns para cumprimentar, chamar, iniciar o discurso. Os adjetivos. Os adjetivos acompanham os substantivos, caracterizando-os. Atribuem qualidades, características, aspectos ou estado ao substantivo. Os mais utilizados são adjetivos simples, que apresentam uma pluralidade de significados e que podem ser usados em diversos contextos, como bom e grande. Adjetivos mais usados: bom, grande, melhor, pior, certo, último, próprio. Os artigos mais usados. Os artigos determinam a definição ou a indefinição do substantivo. O, a, uma. Preposições mais usadas. As preposições estabelecem conexões entre os termos da oração, expressando diversos sentidos. De, em, para, por, até. Conjunções mais usadas. As conjunções ligam orações e termos de uma mesma oração, indicando relações de coordenação ou subordinação. São mas, ou, também, se, assim, como, porque. Os advérbios são palavras usadas para indicar as circunstâncias do discurso. Os advérbios mais utilizados transmitem principalmente negação, intensidade, tempo e inclusão. Não, mais, muito, já, quando, mesmo, depois, ainda. Agora vamos ver os numerais mais usados. 1, 2, primeiro, 100, 1000. Os pronomes mais usados. Os pronomes acompanham, determinam e modificam os substantivos ou substituem-nos. Pode ser que, eu, você, ele, este, esse, isso, sua. As interjeições mais usadas. Ai, au, ui, Os verbos mais utilizados, vamos estudar o presente, o pretérito ou passado e o futuro dos seguintes verbos. O verbo ser, ir, estar, ter, haver, fazer, dar, ficar, poder, ver. Então, vamos iniciar pelo verbo ser. O verbo ser no presente, eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são.
No pretérito imperfeito, eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós éreis, eles eram. Pretérito perfeito, eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Pretérito perfeito, eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Futuro do presente, eu irei, tu irás, ele irá, nós iremos, vós ireis, eles irão. O verbo dar, presente, eu dou, tu dás, ele dá, nós damos, vós dais, eles dão. Pretérito imperfeito, eu dava, vós davas, ele dava, nós dávamos, vós dáveis, eles davam. Pretérito perfeito, eu dei, vós deste, eles deram. Nós demos, vós destes, eles deram. No futuro do presente, eu darei, tu darás, ele dará. Nós daremos, vós dareis, eles darão. O verbo saber. No presente, eu sei, tu sabes, ele sabe. Nós sabemos, vós sabeis, eles sabem. Pretérito imperfeito. Eu sabia, tu sabias, ele sabia. Nós sabíamos, vós sabíeis, ele sabia. Pretérito perfeito. Eu soube, tu soubeste, ele soube. Nós soubemos, vós soubestes, eles souberam. Futuro do presente. Eu saberei, tu saberás, ele saberá, nós saberemos, vós sabereis, eles saberão. Verbo ver. Presente do indicativo. Eu vejo, tu vês, ele vê. Nós vemos, vós vedes, eles veem. Pretérito imperfeito. Eu via, tu vias, ele via. Nós víamos, vós víeis, eles viam. Pretérito perfeito. Eu vi, tu viste, ele viu. Nós vimos, vós vistes, eles viram. Futuro do presente. Eu verei, tu verás, ele verá. Nós veremos, vós vereis, eles verão. O verbo ir, presente do indicativo. Eu vou, tu vais, ele vai. Nós vamos, vós ides, eles vão. Pretérito imperfeito. Eu ia, tu ias, ele ia. Nós íamos, vós íeis, eles iam. Pretérito perfeito. Eu fui, tu foste, ele foi. Nós fomos, vós fostes, eles foram. Futuro do presente. Eu irei, tu irás, ele irá. Nós iremos, vós ireis, eles irão. Verbo ter, presente do indicativo. Eu tenho, tu tens, ele tem. Nós temos, vós tendes, eles têm. Pretérito imperfeito. Eu tinha, tu tinhas, ele tinha. Nós tínhamos, vós tinhais, eles tinham. Pretérito perfeito. Eu tive, tu tiveste, ele teve. Nós tivemos, vós tivestes, eles tiveram. Futuro do presente. Eu terei, tu terás, ele terá, nós teremos, vós tereis, eles terão. O verbo estar, no presente do indicativo. Eu estou, tu estás, ele está. Nós estamos, vós estais, eles estão. Pretérito imperfeito. Eu estava, tu estavas, ele estava. Nós estávamos, vós estáveis, eles estavam. Pretérito perfeito. Eu estive, tu estivestes, ele esteve. Nós estivemos, vós estivestes, eles estiveram. Futuro do presente. Eu estarei, tu estarás, ele estará. Nós estaremos, vós estareis, eles estarão. O verbo vir, presente do indicativo. Eu venho, tu vens, ele vem. Nós vimos, tu vindes, eles vêm. Pretérito imperfeito. Eu vinha, tu vinhas, ele vinha. Nós vinhamos, vós vindes, eles vêm. Pretérito perfeito. Eu vim, tu vieste, ele veio. Nós viemos, vós viestes, eles vieram. Futuro do presente. Eu virei, tu virás, ele virá. Nós viremos, vós vireis, eles virão. O verbo vender, no presente do indicativo. Eu vendo, tu vendes, ele vende. Nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. Pretérito imperfeito. Eu vendia, tu vendias, ele vendia. Nós vendíamos, vós vendíeis, eles vendiam. Pretérito perfeito. Eu vendi, tu vendeste, ele vendeu. Nós vendemos, vós vendestes, eles venderam. Futuro do presente. Eu venderei, tu venderás, ele venderá. Nós venderemos, vós vendereis, eles venderão. Até aqui chegamos, alunos, com a nossa aula de português. Boa noite e muito obrigado. Qualquer dúvida, pode chamar a professora. Muito obrigado.